Olá, boa noite, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou a Carol Tequita, eu trabalhei com jogos durante muitos anos da minha vida, mais de 7 anos. Sou criadora de conteúdo também. E um dos propósitos do meu canal é justamente falar sobre desenvolvimento de jogos, disseminar essa questão da tecnologia e da mulher também, como papel, como a minha figura de uma mulher criadora de conteúdo, trazendo esse empoderamento para a área também. Então, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho a respeito dessa ótica aí em relação a mulheres, o papel da mulher nos games, mas também o papel da mulher na tecnologia em si, né? Obrigada. Mas vamos pensar assim, se a gente fosse falar de mulheres na área dos jogos, é legal a gente começar a refletir da onde isso surgiu, né? Mulheres na tecnologia. Parece, hoje a gente vive um momento onde a gente tem uma disparidade muito grande. A última pesquisa salarial do Código-Fonte, que mapeia o cenário brasileiro, pontuou que menos de 6% das mulheres, menos de 6% das pessoas que trabalham com jogos são mulheres aqui no Brasil. Programadores, né? Falando da área de programação em si. Então, a gente tem uma disparidade muito grande e uma área que precisa de mais diversidade, né? Mas a área de tecnologia em si, se a gente for olhar para o passado, ela nem sempre foi assim. Ada Lovelace foi a primeira pessoa programadora que já existiu na nossa humanidade. Então, assim, começamos com uma mulher e por que nos perdemos no meio do caminho? Ada Lovelace é um dos nomes, mas Grace Hopper também é um nome muito forte na área de tecnologia. Ela que criou o termo bug, né? Então, assim, como que em determinado momento essas mulheres pararam de ocupar esses espaços? Por quê, né? Uma das questões que aconteceu foi justamente a Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, a gente teve o trabalho industrial se aproximando mais dos homens. Então, eles manipulavam as máquinas, desenvolviam e aperfeiçoavam, e as mulheres ficaram em casa pelo momento de Revolução Industrial. E depois disso, isso se acentuou mais ainda nos anos 60, com o processo de masculinização da informática. Aí foi mais um processo meio que midiático mesmo, da figura do nerd homem e tal e tudo mais. Então, é uma questão que está enraizada meio que culturalmente na nossa sociedade, em que mulheres talvez não tenham acesso ou não enxerguem essa carreira como uma possibilidade, e isso distanciou as mulheres da tecnologia durante muito tempo. Mas em um certo momento, pensando lá atrás, tem muitas mulheres que fizeram parte aí da história da tecnologia, né? Muitas mulheres importantes. Por exemplo, a Dorothy Johnson, tem até um filme na Netflix, eu acho, sobre isso, mas ela chefiou um grupo de mulheres afro-americanas na NASA, né? A gente tem também a Margaret Hamilton, que desenvolveu um programa de voo usado pela Apollo 11. Então, a gente tem várias mulheres importantes na história da tecnologia, que nem sempre foram lembradas, né? Então, quando eu comecei na área de tecnologia, eu comecei para trabalhar com jogos, né? Então, o meu desejo de trabalhar com tecnologia veio dos jogos. E a primeira coisa que eu pensei é, eu quero desenvolver jogos. Eu não tinha esse background, eu não sabia como eu vim de outra área, então eu me formei em design e vim para a área da programação. Eu não sabia que a programação, que a tecnologia era uma área que você não ia encontrar mulheres, né? Como eu não fiz faculdade de fato, então eu fiz migração de carreira, eu não tive contato acadêmico com isso, eu não sabia que era digamos assim, era uma área em que eu encontraria poucas mulheres. Ao longo da minha trajetória, eu fui descobrir essa triste realidade de que a gente tem muito poucas mulheres trabalhando na área. E eu comecei a tentar resgatar isso. Poxa, por que a gente tem tão pouca mulher? E acho que todo mundo que trabalha na área de tecnologia, todas as mulheres que trabalham na área de tecnologia, quando vão fazer esse resgate, começam a falar assim, poxa, mas como que eu não sabia que tiveram mulheres tão importantes assim na história da tecnologia e muitas delas nem sequer foram reconhecidas em vida? E por que que hoje a gente tem uma disparidade tão grande dessas mulheres no mercado de tecnologia, né? Falando ali do mercado de jogos, 6% é muito pouco. Então, resgatar isso e entender o nosso passado é importante para a gente que está hoje trabalhando com tecnologia, para a gente que está criando conteúdo, não só empoderar, mas trazer essa história também. Então, e desmistificar essa coisa que, tipo assim, tecnologia é coisa de homem, essas coisas que a gente vê culturalmente que ficam enraizadas, porque ficaram longos períodos de tempo, a gente teve essa separação, né, Revolução Industrial e tudo mais, elas foram se afastando ali, e trazer um pouco da possibilidade, né? Acho que muitas mulheres não entram nesse mercado de tecnologia e falando da área de jogos também, justamente porque não enxergam isso como uma possibilidade.
Então, se desde criança você é mulher, às vezes é privada de ter um videogame, isso aconteceu comigo mesmo. Tipo, para mim, ter meu primeiro videogame foi uma luta para eu conseguir convencer meus pais, porque é brinquedo de menino. Então, se você tem uma luta, um distanciamento para chegar até esse tipo de mídia, como que você vai enxergar isso como uma carreira possível? Eu acho que no momento que a gente está hoje, é claro que outros tempos, né? A gente está, as coisas estão se transformando, mas o papel das mulheres hoje na tecnologia que tem ganhado mais visibilidade, principalmente por conta da internet. Então, hoje a gente tem a possibilidade de estar criando conteúdo, a gente tem a possibilidade de colocar a nossa cara, de contar a nossa história. E eu acho que isso tem transformado esse mercado e trazendo mais representatividade para poder mudar um pouquinho o panorama de mercado, trazer mais mulheres para essa área de tecnologia. Falando especificamente, assim, a Ada Lovelace, por exemplo, que foi a primeira pessoa programadora, ela nem foi reconhecida como a primeira pessoa programadora em seu tempo de vida. E muitas mulheres, ao decorrer da história da tecnologia, também também ficaram ocultas ali, não tiveram as suas histórias divulgadas, ou, digamos assim, tiveram as suas invenções roubadas, assim, não puderam divulgar com seus nomes, porque não eram tão respeitadas assim. Então, a gente isso nos leva a pensar que pensando na nossa história da tecnologia em si, talvez muitas mulheres ali deveriam ser reconhecidas e não foram, porque simplesmente foram esquecidas ao longo da história ou não puderam ali ter, digamos assim, ter os méritos do que fizeram durante a história da tecnologia, né? E é um problema meio que cultural, assim como eu falei. Se a gente for olhar da onde que vem essa questão das mulheres estarem tão distantes da tecnologia, é uma questão cultural, desde pequenas, a questão do estímulo, de você, de repente, não ter acesso aos mesmos estímulos que você tem, porque, afinal, acredito que pessoas são pessoas, e se você dá o mesmo estímulo para as pessoas, elas vão conseguir, elas vão ter as mesmas condições de se interessarem por uma área ou não. Então, tem muito essa questão de brinquedo de menina, brinquedo de menino, e dessas carreiras não serem umas carreiras tão, assim, digamos assim, possíveis para mulheres, né? Então, eu lembro muito bem que quando eu comecei a pensar em trabalhar com programação e tal, mesmo antes de fazer migração de carreira, era uma carreira que, tipo assim, poxa, mas arquitetura, design, tem outras coisas ali que você pode fazer que tem mais o seu perfil, então isso acaba distanciando essas mulheres, mas assim como eu falei, no momento que a gente está vivendo hoje, da internet, ela tem um poder muito grande de disseminar informação, então acredito que a gente está num momento muito chave, assim, de fazer essa virada, de trazer mais mulheres para a tecnologia e para os jogos também. Se a gente for olhar para os jogos em si, tem alguns nomes bem importantes na história, por exemplo, a Carol Shaw, que é uma mulher super importante na história da tecnologia, e ela foi uma das pioneiras em desenvolvimento de jogos. Então, ela foi a primeira mulher a desenvolver um jogo para console doméstico, que foi o famoso River Raid, em 1982. Então, a Carol, ela foi super importante porque ela foi pioneira e ela trouxe essa possibilidade aí para esse mercado de jogos. Falando de desenvolvedoras, mas pensando que o universo de jogos ele é muito mais amplo do que o desenvolvimento em si, se a gente fosse considerar, por exemplo, game design, artistas e etc., nós com certeza temos mais mulheres ali nesse universo de desenvolvimento de jogos, né? Com certeza. Hoje, no time que eu trabalho, na Riot Games, eu sou a única mulher engenheira, porém, nós temos muitas mulheres envolvidas no processo, porque nós temos UX, temos designers, temos animadoras, então tem muitas mulheres envolvidas, mas poucas mulheres que trabalham com a tecnologia, com a programação em si. Eu acho que esse é o gap, para poder trazer essas mulheres para a engenharia, especificamente para trabalhar com desenvolvimento de jogos. Outro nome bem importante do mercado seria a Brenda Romero, que ela trabalhou na série Doom, né? Então, ela também é um nome bem importante no desenvolvimento de jogos, né? E outro nome bem importante também é a Kate Edwards, que ela é meio que assim, ela leva essa questão do empoderamento e de trazer um pouco de diversidade para esse meio de desenvolvimento de jogos. Então, ela atua para promover políticas para trazer mais mulheres e diversidades para esse mercado de desenvolvimento de jogos, que é super, super importante. E por que é tão importante? Se nós estamos criando produtos, se a gente está criando soluções, produtos, entretenimento que vai atender a uma população, a uma sociedade, as mesmas pessoas que são os agentes transformadores, que é quem vai produzir, que é quem vai colocar a mão na massa,
também tem que ter a representatividade dessa sociedade. Então, por que que no mundo onde a gente tem, sei lá, 50% mulher, 50% homem, só 8% mulher está trabalhando nesse setor, por que que os produtos estão sendo criados majoritariamente por homens e não sendo criado por um recorte que realmente represente a sociedade? Porque isso influencia no produto, trazer visões diferentes, trazer diversidade, trazer percepção, trazer personagens diferentes ali também para a indústria de jogos, que é muito importante, que também acaba fomentando a representatividade. Então, o mercado, ele meio que entendeu que a diversidade é importante para criar produtos melhores para a própria sociedade. Porque quem está ali na linha de produção precisa ser representativo, precisa entender a sociedade como um todo. E se você tem apenas um viés, digamos assim, nessa produção, você não tem essa diversidade como um todo, pensando ali na formação de produto, né? Especificamente, né? Então, é muito importante que a gente traga essas mulheres para serem agentes transformadores nesse mercado de tecnologia, né? Para que elas não sejam 6%, não sejam 8%, mas correspondam de fato a 50%, o que é a nossa sociedade, trazer mais mulheres para fazer parte desse processo de produção, né? Esse é um dos motivos que eu crio conteúdo também para poder trazer mais representatividade para esse meio. E se a gente for olhar assim, pensando em futuro, o que a gente vive hoje no mercado de jogos? O mercado de jogos, ele, principalmente aqui no Brasil, ele é um mercado um pouco ainda imaturo, que ainda vai crescer bastante, ainda vai se desenvolver bastante. Então, quando eu entrei no mercado de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, a gente não tinha tanta comunidade. A internet também, né, estava ali começando, você não tinha tantas possibilidades de criar essas comunidades online, então estavam começando as comunidades de desenvolvimento, principalmente, as game jams estavam bem espalhadas, os estúdios eram bem escassos. Então, quando eu comecei, você não tinha muito norte da onde seguir, né? Foi por isso que eu resolvi empreender nessa área. Eu tive meu estúdio de desenvolvimento de jogos por muitos anos. Mas acho que nem todo mundo tem essa possibilidade de empreender e enxerga isso como um caminho, né? Então, acho que à medida com que o nosso mercado aqui no Brasil de desenvolvimento de jogos vai se desenvolvendo e vai avançando, né? A gente viu um tempo atrás, antes da pandemia, muitos incentivos para o desenvolvimento de jogos, né? Porque em muitos países isso é algo extremamente lucrativo e eu acho que meio que abriu um pouco o olhar aqui do Brasil em relação a isso. Então a gente teve editais e tal, que inclusive a Fanbytes, que era o meu estúdio, participou desses editais para fomentar esse mercado, para trazer mais estúdios desenvolvendo. Então, nós vamos ver agora, acredito, né, pensando na época que isso ocorreu, talvez uma leva de jogos brasileiros ali que estejam, que vão ser lançados aí, e isso vai acabar fomentando mais o mercado. E eu acredito que isso vai proporcionar mais oportunidades e também mais espaço para essas mulheres. Mas a representatividade, ela é importante. Hoje, não só na parte do desenvolvimento, mas no próprio esportes, é um problema, a presença, ainda é uma disparidade muito grande a presença de mulheres nos esportes, por exemplo. Então, não é só na parte de desenvolvimento, mas nos jogos como um todo, trazer os jogos como algo que mais próximo das mulheres enfim, né, desmistificar essas questões e trazer mais diversidade para esse meio. E eu acho que o amadurecimento do mercado do Brasil, que está amadurecendo bastante, a gente está vendo investimento, a gente está vendo estúdios premiados, estamos vendo isso amadurecer de uma forma tremenda, que isso vai abrir espaço para oportunidades. E o próprio fato da internet estar possibilitando com que as mulheres tenham voz e possam contar a sua trajetória. Por exemplo, eu estou aqui contando hoje minha trajetória por conta da internet. Se não fosse a internet, ninguém nunca saberia que a Carol existia e que a Carol algum dia desenvolveu jogos. Então, eu pude dar voz à minha trajetória e eu acho que essa questão de você dar voz vai fazer com que outras mulheres se interessem pela área. Ainda é um mercado que ainda tem uma disparidade muito grande, mas a gente precisa trazer essa diversidade para a área, para que a gente consiga, igual eu falei, criar a diversidade, ela é muito importante para que a gente crie produtos melhores, para que a gente crie jogos melhores, jogos mais representativos, digamos assim, né?
Então, a minha visão para o futuro, pensando em tudo que a gente está vivendo de internet e tudo mais, é uma visão bem otimista. Então, eu acho que cada vez mais nós vamos ver mulheres em posição de liderança, que é muito importante, não só na parte de desenvolvimento, mas na posição de liderança dessas empresas. E é um movimento que talvez esteja acontecendo na tecnologia como um todo, né? Mulheres ocupando mais espaço na tecnologia, consequentemente, também ocupando mais espaço no mercado de jogos. Bom, espero que eu não tenha falado muito rápido, Muito, mas Carol, muito bom, muito é obrigada. isso. E tudo que você está falando é tão importante, né? Eu faço muito esse trabalho de ir até as escolas, falar com jovens do ensino médio que estão pensando em carreiras. A gente muitas vezes traz graduados dos Estados Unidos para cá para falar de carreira internacional. E quando a gente vê as meninas, muitas vezes acontece assim, de no começo das palestras elas estarem assim, isso aqui não é para mim. E depois, conforme a gente vai explicando que falta mulher, né? A mulher, ela vai comprar muito mais jogo se tiver jogo que teve mulher Sim, tendo aquele jogo, né? exatamente. Então, é uma representatividade que não é só pelo emprego, é claro, também é pelo emprego, também é pela participação da mulher, mas também é uma rentabilidade maior, né, para a indústria. Não enxergar isso inclusive, abrir mão desse faturamento. E quantos estúdios a gente vê que só tem homem, né? Não que seja, é um jogo de dois lados, né? Não é um estúdio que não chama, é realmente a falta de mão de obra disponível, né? Então a gente fica nessa história do ovo ou da galinha. Que legal poder ter exemplos como o seu para poder compartilhar. Muito obrigada.